né? E o Vitória chegou ontem a Salvador, no saguão do aeroporto. Um grupo de torcedores esperava o time fazendo protesto. A equipe saiu pelo terminal de cargas. A gente vai te mostrar tudinho o que aconteceu, falar sobre tudo isso e muito mais com a bancada que eu vou te apresentar agora. Boa tarde, Rafael Machado. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os telespectadores, aos companheiros aqui da bancada. Sempre uma satisfação voltar aqui. Muito assunto para a gente debater, porque em meio a essa turbulência em Bahia e Vitória, já tem rodada no meio de semana, então temos que correr contra o tempo. Isso aí, boa tarde para você, meu queridíssimo Renato Lavini. Juliana, boa tarde, prazer imenso voltar a casa, participar do programa, abraçar o Rafael, aqui o Júnior com a gente. Vamos debater, falar do futebol da Bahia, que é interessante. Ontem foi o dia do pai, hoje é o dia do filho. Marinho Júnior, seja bem-vindo. Boa tarde, Ju. Um abraço, Rafael, um abraço, brother, Renato Lavini, um abraço a todos e vamos nessa, né? Vamos sim. Você tá aí assistindo a gente, manda a sua selfie, participa. Olha, cada dia eu me surpreendo mais. Sergipe, Bahia, quero ver vocês aqui nos Donos da Bola, viu? Nosso número é 71986224760. Vamos falar do Vitória? A gente fala aquela questão, o torcedor tem o direito de cobrar tal. Ontem um grupo de torcedores foi pro aeroporto para receber o time que saiu pelo terminal de cargas. Foi um desembarque sob muitos protestos. Cerca de 40 integrantes da maior torcida organizada do Vitória foram até o aeroporto manifestar contra o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Diretoria, jogadores e o técnico Wagner Mancini foram alvos dos torcedores. Ciente do protesto, a delegação rubro-negra não passou pelo saguão. Todos deixaram o aeroporto pelo terminal de cargas. O que reforçou ainda mais o momento ruim do time rubro-negro na Série A foi a goleada para o Santos por 5-2 na Vila Belmiro no último domingo. A defesa tem sido o maior problema. É a mais vazada do Brasileirão, com 20 gols sofridos em 8 jogos. Uma média de 2,5 por partida. Tem que mudar tudo, tudo, geral. A defesa, principalmente a defesa não tem nada. O problema do Vitória é a zaga, porque o vem sofrendo muitos gols na zaga. O lateral Lucas é um péssimo lateral, né? A zaga luta na hora de sair do Vitória. Com mais uma derrota e a 17ª colocação na Série A, o treinador Wagner Mancini fica cada vez mais pressionado para corrigir os problemas. Com uma defesa dessa que nós temos, não tem técnico. Você pode trazer os Guardiola, os Mourinho da vida, que não vai dar resultado nenhum. O Wagner Mancini tá brincando com o torcedor, porque ele tá insistindo com aquele Lucas. Rapaz, aquele cara não é para jogar mais bola, não. É o Pedro Botelho, pelo amor de Jesus, ninguém aguenta mais, não. Canu não tá pegando na bola. O Leão volta a campo nesta quarta-feira, desta vez para enfrentar a Chapecoense, às 7h30 da noite, no Barradão. Eu mesmo estava vindo até cancelar meu plano de sócio. Se o Vitória, quarta-feira contra o Chapecoense, não der um resultado melhor, eu vou cancelar, porque eu não vou pro Barradão ver meu time perder. Eu acho que isso não é justo pro torcedor. Vamos lá, né? Não falta assunto pra gente debater aqui em torno do Vitória. A gente ouviu ali o torcedor falar, Lucas não dá, Pedro Botelho não dá, Canu não dá, tem que tirar. E vai botar quem, se não tem elenco? É uma situação complicada. Eu acho que você vai até lembrar, João, ainda no período do Campeonato Baiano eu vinha falando aqui, quando o Vitória começou a apresentar alguns problemas, que o Vitória começou o Baiano jogando bem, e eu dizia, o Canu hoje é o melhor zagueiro do Vitória no Campeonato Baiano. E isso para mim era um problema, porque a zaga titular do Vitória era a zaga que foi titular na Série B de 2015. O Vitória às vezes parece que gira num looping eterno. Só no passado, né? Os mesmos ciclos de contratações, sempre se cogita Escudeiro, Canu, Vitor Ramos, e nunca sai disso. E eu já vinha dizendo, o Canu tem suas qualidades, mas a partir do momento que o Canu é um jogador que você tem como o jogador mais confiável no seu sistema defensivo... E que quando sai o time sente. Sente, é complicado. Aí vamos para as laterais. Lucas e Pedro Botelho, sinceramente, são jogadores que já demonstraram não ter a menor condição de jogar uma Série A atualmente, muito menos de vestir a camisa do Vitória. Vem comprometendo, sim, os resultados, o desempenho da equipe. E aí a gente tem que também parar para pesar. A gente critica muito, logicamente,
a formação desse elenco, da diretoria, mas o técnico Wagner Mancini também participou da formação desse elenco e é ele quem vem escalando esses jogadores, a contragosto da torcida, da imprensa. Pô, será que os garotos da base vão fazer menos? Será que o Wellison, o Cedric vão fazer menos do que o Lucas fez nesse jogo contra a equipe do Santos? Foi vergonhoso. O Rodrigo era quem parecia um cara experiente, habilidoso, e o Lucas um juvenil. Foi realmente vergonhoso, deplorável o que a gente viu nesse jogo contra a equipe do Santos. O Vitória parecia um time amador, num amistoso de pré-temporada. Eu espero que sejam tomadas medidas enérgicas o quanto antes, porque ainda tem muito chão pela frente e ainda dá tempo do Vitória consertar aí esse percurso meio torto que vem percorrendo. Rafael, eu acompanhei atentamente o seu raciocínio, a sua linha de comentário. Veja só, primeiro o Vitória precisa, na minha visão, um líder na defesa. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui raciocinando os zagueiros que Vitória teve. E não foram craques, mas vou citar aqui um jogador que pelo menos, esse aí comia grama. Marcelo Heleno. Vitória não tem um zagueiro tipo Marcelo Heleno, tá? Na zaga do Vitória, um cara que impõe respeito. E o time do Vitória é limitadíssimo, é fraquíssimo. Muito fraco o time do Vitória. O maior erro... Mancini tem erro? Tem, demais. Agora, o maior erro, o maior errado, foi o presidente do Vitória, o senhor Ricardo Davi. Ricardo Davi, eu não vou chegar aqui na Bandeirantes e falar que você é mentiroso, não. Você faltou com a verdade com o torcedor do Vitória. Você iludiu o torcedor do Vitória. Você procurou vender sonhos ao torcedor do Vitória. Por isso que você chegou à presidência do Vitória, vendendo sonhos. Porque o que você vendeu, na verdade, foi sonho e ilusão. E o Vitória está aí nessa situação. Você é o grande culpado. Você e sua direção, tá? O time é horrível. A direção do Vitória também, com 5 meses, é pior do que a gestão passada. A gestão passada, pelo menos, com as calças à mão, ganhou um campeonato baiano. E essa aí não ganhou nada. Absolutamente nada. O que é que eu vou esperar do Vitória? Juliana falou, vai botar quem? Ricardo Davi, você tem que responder. Você vai botar quem? Vai botar o novo gestor que vai ser apresentado hoje? Aliás, vocês precisam, na verdade, tratar melhor a imprensa. Tá certo? Porque a imprensa é que divulga vocês. É a imprensa que, às vezes, até alivia para vocês. Entendeu como é que é? Esse momento aí é de você procurar chamar a imprensa para o seu lado. Entendeu como é que é? Não é que você queira comprar a imprensa, não, mas ter a imprensa perto de você para que o torcedor comece a entender também a situação do clube e que você seja transparente com o torcedor do Vitória. Eu entendo o seu desabafo, Lavínia, porque realmente está cada dia mais difícil noticiar o que acontece no Vitória. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas antes de abraçar a imprensa, fazer o que for, que isso aí são questões secundárias, ele tem que dar um jeito no que está acontecendo aí. Porque quanto mais for esperando, mais difícil vai ficar. E a gente comenta aqui, às vezes, a cada rodada, e o time vence uma fora, vem perde outra em casa, e aí fica essa balança, essa oscilação, esse sobe e desce, uma instabilidade. Mas para quem está vendo o Vitória jogar, quem está acompanhando o Vitória desde o início do ano, está mais do que claro que esse elenco é muito deficiente e esse elenco não tem condições de brigar por nada nesse campeonato, a não ser de não cair, de ficar saindo e entrando da zona de rebaixamento. Permita rapidinho, Júnior, uma coisa. O presidente Ricardo Davi prometeu um grande elenco. Olha só como ele pensa pequeno. Pensa pequeno, como presidente pensa pequeno. Ele trouxe um goleiro, Elias. Agora, olha o acordo contratual. Não pode jogar. Não pode jogar contra o Chapecoense. E para mim é pensar pequeno. Aí vai colocar o Ronaldo. Justo, da base. Porque o Kaique praticamente foi execrado. Não é nem questão de clima, Rafael. O Kaique não teve uma oportunidade, digamos assim, de mostrar se poderia novamente dar a volta por cima. O Kaique falha contra o Internacional, mas é o cara que classifica o Vitória depois, defendendo 2 pênaltis no Barradão. Falha contra a equipe do Sampaio Corrêa, tudo bem. Falha, eu digo até inaceitável, que custou a eliminação. Mas depois você chega numa ocasião dessa, aí, lógico, vai dar oportunidade ao Ronaldo e tal, mas poderia até conversar, dizer, vamos ver aqui a questão de Kaique, o que é para acontecer, porque você pega uma joia da base, um jogador que surgiu com 18 anos, estreando em um Bavi, sendo o melhor jogador em campo e praticamente joga no lixo. Não, mas eu concordo com essa sua visão. O que eu
quis dizer com relação a não ter clima, porque é até arriscado você pensar em escalar o Kaique sendo num jogo como esse. Uma torcida organizada, que é a principal do Vitória, disse, se escalar jogadores como Kaique, William Correia, Pedro Botelho, Lucas, nós vamos vaiar do início ao fim do jogo. É um jovem, um garoto que está vivendo um momento de pressão. Eu acho que esse momento realmente era o de preservar o Kaique. Sobre o contrato do Elias, para mim o que mais me deixa chateado não é nem essa questão do empréstimo, que eu acho absurdo sim, porque é o terceiro goleiro da Chapecoense, mas é uma prática do futebol. Agora, poxa, o Vitória... Do futebol brasileiro, né? Pois é. O Vitória sempre teve uma escola de goleiros muito boa, a gente não vai nem tocar em nomes aqui, mas o Vitória sempre teve uma escola muito boa. Quando você vai apostar no goleiro, que eu acho que é um grande goleiro, eu acho que o Elias é um cara promissor, mas o cara por empréstimo, sem passe fixado, vem apenas para se valorizar, talvez, ou é questão realmente que você vê que o Vitória está sem um norte, o Vitória está procurando qualquer algo para se agarrar ali, para se salvar, porque não é nem para dizer que você, não, eu contratei o Elias, que é um cara promissor, tem o passe fixado. Não, eu tirei o goleiro que era o titular, eu tirei o zagueiro que era titular. É aquela situação. Agora sim, um jogador que vem para virar vitrine aqui, né? Então, mais aí um ponto de falta de planejamento. Esse gestor de futebol que vai ser apresentado hoje, o que a gente pode esperar desse nome? Bom, o que eu vou dizer é o seguinte, eu pouco conheço, apenas de ler o histórico dele. O que eu soube finalmente foi que ele saiu realmente execrado da equipe do Internacional de Porto Alegre. A torcida do Internacional agradeceu muito a direção do Inter em dispensar o profissional. Veio para o Vitória. A pergunta é, o Internacional é uma estrutura completamente diferente. A verba é outra. Será que ele vai ter a verba necessária também para poder contratar, ter a liberdade de contratar? Porque o Damiani deu algumas declarações aí de que ele colocava nomes e o presidente dizia que não podia contratar, né? E alguns até preferiram outros clubes, no caso do Luca e do Renatinho, que ele citou, que o Luca foi questão financeira, realmente, que ele fez uma proposta praticamente igual à do Inter. O Inter aumentou um pouquinho, o Luca foi para o Inter e o Renatinho, que foi para o Botafogo, eram as mesmas propostas, opção do jogador. Falando sobre o Jorge Macedo, um dirigente que procurei pesquisar com colegas de imprensa de outros estados, teve uma passagem conturbada na equipe do Fluminense, no Inter, teve experiência com base, no ano de 2016 assumiu o time que montou o time que disputou a Série B de 2016, a gente sabe como foi, com o Guto Ferreira no comando, time claudicando bastante, subiu como vice-campeão, sem tanta empolgação assim esse ano. Caiu nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e a torcida não queria ver o Jorge Macedo. Logicamente que a gente espera que aqui o trabalho dele seja diferente, que dê certo, mas infelizmente será que pode ser o Damiani 2? A diferença é que até do Fluminense e do Internacional, ele pega um Vitória conturbado, um Vitória com um ambiente completamente diferente desses dois. E num segundo semestre. Tem a questão do Denilson não viajar para o Maranhão, depois contra o Botafogo titular. Aí depois do Denilson já é tirado do elenco, relacionado porque pode estar sendo negociado. O Zé Wellison também. O Zé Wellison, que vem sendo nos bastidores lá em Minas, se fala muito que existe interesse também foi tirado. O Mineiro Zé Wellison sentiu de última hora, muitos jogadores lesionados, jogadores com problemas com a torcida, que a torcida não quer ver pintada de ouro. André Lima também, o Goiás em cima, né? Quer ver um jogador que detesta ser criticado? Aliás, a torcida dos imbatíveis acordou. Porque, inclusive, na nota ela coloca: eu não morro de amor por jogador de bola. Ah, agora sim, vocês acordaram. Não tem por que morrer de amor por jogador de bola. Você tem que amar o seu clube. Jogador de bola não ama o clube. Isso eu venho dizendo há algum tempo. Tá, agora veja só. O técnico Mancini, voltando à situação do técnico Mancini, ele vai ter, na verdade, entrar nesse jogo de amanhã com uma pressão muito grande. A pressão do torcedor do Vitória, o time saiu pelas portas do fundo, tá? O William Farias, que eu ia voltar aqui agora, o torcedor acordou, detesta a crítica. Viu aí o William Farias, a última vez que eu estive aqui no programa, eu fiz uma crítica aqui ao William Farias, bastou o Vitória conseguir um resultado, me parece, contra o Flamengo, ele foi para empatou com o Flamengo. Pro canal dizer que, tem um repórter aí que não sei... Eu estou falando a verdade, a sua bola é pequena, velho. O Vitória é tão grande, mas sua bola é tão pequenininha. Você pensa que joga. O Vitória lhe paga e você finge que joga. Uma das coisas até que eu não entendi, Juliano, até para finalizar esse lado aí, é a questão do elenco do ano passado.
O Patrick chegou aqui nos donos da bola O e falou Vitória com a não gente o quis seguinte, ficar, não, gente. até agora eu não fui procurado. E ele queria minha ficar. filha está adaptada, eu estou adaptado à cidade, eu quero renovar. O Kaique Sá. Aí o exemplo, Patrick não prestava pro Vitória, Kaique mas Sá presta pro também não. Atlético Mineiro. E Tá é jogando. titular. Tá jogando. Teve até o caso curioso que o presidente Ricardo Davi, em entrevista com o Antônio Tilemon, disse que, não, porque a pedida foi alta, só que o empresário do Kaique Sá procurou a gente do Galácticos Online informando, não, foi baixado. Eu acho que ele a ganhava pedida. 25 mil. Não, no a pedida Vitória. de luva, inclusive, foi baixado, o salário foi reduzido, inclusive, para tudo para ele ficar no Vitória. Aí a resposta foi, não temos interesse porque temos um em vista melhor. Lucas. Um jogador que é melhor do que o Kaique Sá. Lucas. O resultado do Mário Júnior quem foi o melhor? Lucas. Pois bem, só isso. Vamos bater as palminhas para isso, né? Que é impressionante. Sobre essa questão de críticas, o futebol, ele é aliado com a pressão a depender dos resultados, né? E eu acho que quem está nesse meio sabe conviver. A gente tem que saber também a forma de criticar e o jogador a forma de absorver ou não, né? Mas todo mundo tem direito de gostar ou não, de falar ou não e, claro, sempre imperando aí a lei do respeito. A gente vai fazer um intervalo rapidinho.